Olá, está no ar mais um Jornal Sindical da USTL, a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Todas as semanas nós estamos aqui na TV Jornal, às quartas-feiras, às 8h30 da noite e também nos domingos, às 3h30 da tarde. Obrigado pela sua audiência. Esse programa é para levar informações até os trabalhadores, informações importantes, polêmicas, discussões sobre diversas categorias, as categorias que integram a USTL, mas não só isso, assuntos da cidade também são discutidos aqui no Jornal Sindical. Por exemplo, hoje nós vamos falar aqui com o Benedito Barbosa, ele que é presidente da USTL, sobre a questão das derrubadas de casas lá no bairro Água Espraiada, entre outros assuntos. E vamos falar também com a Sueli Ioco Taira, ela que é advogada e tem também uma atuação aqui no Sindicato da Alimentação. Vamos falar com ela sobre um assunto importante do seu interesse, que é o afastamento do trabalho por gravidez e por acidentes de trabalho. Nós vamos falar sobre esses assuntos no programa aqui hoje. Inicialmente eu queria agradecer ao Benedito Barbosa e à Ioco pela presença aqui no programa de hoje. Obrigado, Dito. Jônia, é uma satisfação para a gente estar mais uma vez aqui podendo levar informações a toda a categoria e para a população de uma forma geral. Muito bem, doutora Ioco, obrigado pela sua presença, primeira vez aqui no nosso Jornal Sindical. Obrigada também, é uma oportunidade para vários esclarecimentos para a população em geral, focado nos trabalhadores, então é um trabalho inclusive muito bonito da próprio programa em si, né? Muito bem. E também a doutora Ioco trazendo também a presença feminina para o programa aqui, que sindicato não é só homem, né? Tem isso também, né? Sem dúvida. Muito bem. Olha só essa história das casas derrubadas lá no bairro da Água Espraiada. Foi um caso que deu muita repercussão, não é? Foi um pedido que a prefeitura fez para a justiça, conseguiu uma liminar e a justiça autorizou a derrubada das casas. A nossa equipe de jornalismo foi uma das primeiras a chegar até o local e nós mostramos, estamos vendo aí as imagens, o pessoal tirando rapidamente as coisas de dentro das casas e as casas posteriormente sendo levadas ao chão por tratores, não é? A gente viu aí na imagem passada telhas novas, todo madeiramento novo das casas, as casas que estavam sendo construídas ainda, algumas já estavam semi-acabadas e pessoas estavam morando dentro dessas casas. O caso das casas derrubadas lá no Água Espraiada repercutiu de maneira muito negativa para o governo municipal e a USTL também quer se posicionar a esse respeito, né, Dito? Sem dúvida. Já há alguns anos em nossa cidade já acontece esse tipo de venda irregular. E nós estamos atentos, daqui para frente, a essa organização que nós criamos, chamada União Sindical de Trabalhadores, é para nós servirmos a classe trabalhadora de uma forma geral. Não é somente no direito trabalhista, mas também no direito dele como cidadão. Eu acho que não é só esse tipo de chácara que está irregular. Tem muitas chácaras irregulares e nós temos que tomar cuidado. Porque quem compra esse tipo de mercadoria, vamos citar, são pessoas de baixa renda, pessoas simples, que pegam seu fundo de garantia, vai lá, vê um terreno mais barato, um local para ele possa construir a sua moradia, o cara vai lá e compra, ele está agindo na boa fé. Mas tem pessoas que por trás disso existem as pessoas de má fé. E nós estamos atentos, eu acho que isso é uma vergonha para o município, eu acho que devia ter um pouquinho mais de esclarecimento sobre essa atitude, porque pai de família que constrói, ele só constrói ciente de que aquele imóvel vai ser dele, uma moradia para ele e sua família. Eu acho um absurdo esse tipo de atitude, principalmente na nossa cidade. Será que vão quebrar o resto? Das chácaras irregulares está aqui em Limeira? E então daqui para frente nós vamos ficar atentos, os nossos advogados já estão verificando, nós vamos acompanhar toda essa mazela. Por quê? Porque isso não vem de hoje. Nós sabemos, Bia, que até o bairro aqui da Secap ainda é pasto. Quer dizer, alguém tem que fazer alguma coisa para melhorar e para colocar em ordem essa situação criada por governos anteriores. E nós vamos ficar atentos. Já falei com o prefeito municipal,
cerca de uma semana, ele disse para nós que vai trazer todo à tona para nós termos conhecimento da situação que se encontra em Limeira hoje. O STL, não é, Dito, podia ter auxiliado nesse diálogo da prefeitura com os moradores, com os trabalhadores que têm a sua casa ali, não é? Porém, a atitude da prefeitura, visivelmente, foi uma atitude truculenta, né? De simplesmente enviar os tratores lá, derrubar as cerca de 10 ou 12 casas que derrubaram lá. Foi uma atitude truculenta que mostra que faltou diálogo, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que em todos os aspectos, quando se fala de moradia, as pessoas que estão lá de baixa renda são pessoas simples. Pessoas que não têm conhecimento do direito. Elas são enganadas, assim como estão sendo enganados o pessoal da SECAP. Vamos fazer alguma coisa coerente, como já é de princípio desse governo municipal, a fazer um governo diferente e com transparência. Eu acho que nós da União Sindical, e representando trabalhadores, queremos transparência, nós queremos saber o que está acontecendo, para nós podermos orientar os trabalhadores, né, que hoje agrega a nossa cidade e que coloca, né, a nossa cidade num pedestal aí muito bom, porque nós temos bastante mão de obra qualificada aqui dentro da nossa cidade, nós temos várias empresas de grande e médio porte. Eu acho que nós merecemos respeito, pelo menos, nesse tipo de atitude. Isso mesmo. Nós falamos aqui, o Jornal Sindical foi ouvir o Ademar Rangel, presidente do Sitsecom, Sindicato dos Trabalhadores da Construção, para ele também se expressar a respeito desse assunto da derrubada de casas lá do Água Espraiada. O repórter André Montanhari esteve lá falando com o Rangel. Veja. Qual é a posição da União Sindical frente a essas demolições que ocorreram na zona rural da cidade? Veja bem, nós da União Sindical, a gente tem um posicionamento no sentido de que o que aconteceu ali, não é que nós somos contra, até porque precisa ser regularizada essa questão das chácaras de recreio que existe aqui na cidade, porém, existia pessoas ali, chefes de família, trabalhadores que estavam residindo naquele local e aí de repente foram surpreendidos com máquinas derrubando as casas e o pessoal, isso comoveu a cidade inteira. Então, nós entendemos que haveria necessidade da prefeitura fazer um trabalho social, inclusive, nessa questão. Um acompanhamento de um assistente social, comunicar essas famílias, dar um prazo para que essas famílias pudessem arrumar outro local para eles mudarem dali. E aí sim, não chegar assim de surpresa, derrubando as casas de pessoa, inclusive, que estava trabalhando e não pôde nem presenciar ali esse momento e poder se defender. O próprio Ceprosom admite que não teve contato com as famílias, foi lá e as famílias não estavam no momento, não é isso? Exatamente. Agora, pelo que a gente conhece, uma medida liminar em que normalmente não deu assim um prazo, tentaram, mas a gente não sabe como que foi essa tentativa, pessoas trabalhando, lógico, se você vai lá num horário de trabalho, não vai encontrar. Será que a indagação é o seguinte, será que tentaram notificar essas pessoas num horário fora do horário comercial, por exemplo? A gente não tem essa informação, mas o que a gente lamenta é realmente essa atitude, né, que chocou praticamente a cidade toda, e aí nós somos contra isso. Angel, agora, para as pessoas que ainda veem nos jornais ou recebem o assédio de pessoas, outras pessoas que fazem esse loteamento irregular, você que está, para quem está em casa, pensa em comprar uma propriedade como essa, propriedade na área rural, o que essa pessoa deve fazer? Olha, sem dúvida nenhuma é interessante e é importante que as pessoas prestem atenção. Quem estiver procurando ou quem teve alguma oferta de chácara, né,
que antes de qualquer coisa, procure a Secretaria de Planejamento, procura levantar nos cartórios para ver se tem se aquela chácara está registrada em cartório, através de uma inscrição, e vá até a Secretaria de Planejamento e levanta para ver se esse imóvel está legal ou não, até para não acontecer o que vem acontecendo. A pessoa compra, paga e depois pode acabar perdendo aquele dinheiro que ele investiu numa chácara dessa. Então é importante as pessoas se orientarem para isso, senão vai correr risco de perder o dinheiro que pagou sobre esses imóveis. Quem comprou, quem está nessa situação já, está com o imóvel provavelmente com a possibilidade de ser irregular, o que essa pessoa deve fazer? Também a gente orienta para que, primeiro, pegue o documento, deve ter, na maioria dos casos, são contratos, mas vá até a prefeitura, vá conversar lá na secretaria, tira as informações, vá nos cartórios para verificar e procura regularizar, procura saber antes de construir, se pode construir ou não. Enfim, é uma série de indagações que as pessoas precisam fazer antes para evitar esse tipo de coisa que é muito desagradável. Está aí o Ademar Rangel, presidente do Sitsecom, colocando essa questão importante por parte de quem compra, de antes de comprar, procurar saber se está tudo certinho e tal. Mas aí, né, Dito, tem aquela coisa do contrato. Muitas vezes a pessoa vê lá o contrato, vê um carimbo do cartório e não consegue ler as letras miúdas ou não entende o que está ali e acaba assinando, acaba entregando o dinheiro, acha que está tudo bem, mas na verdade se deu mal, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que tudo está no esclarecimento. Vamos esclarecer, vamos orientar o trabalhador, o pai de família, para que não venha investir seu dinheiro mal investido. É essa a nossa finalidade. Para que isso resolva, nós temos que, unidos, dar a mão e resolver o problema que está aí gerando de mandato a mandato. Entra um governo, fala que vai resolver, não resolve. Entra outro, fala que vai resolver, não resolve. E quem está sendo prejudicado é o pai de família. Então nós estamos atentos nisso. Muito bem. Esse assunto das casas derrubadas ainda vai dar pano para a manga, né? Afinal de contas, a liminar conseguida pela prefeitura dá poderes à prefeitura para que ela derrube outras casas, né? Tem aqui o caso também do bairro Pedra Branca. O pessoal está bastante preocupado, que seria o próximo bairro a ser visitado, vamos dizer assim, pela prefeitura, pelos caminhões, pelos tratores da prefeitura. E agora a prefeitura precisa se posicionar sobre o que vai fazer. Se vai continuar derrubando, o que vai fazer com essas casas que foram derrubadas, vai reconstruir, que se parar de derrubar, como é que ficam essas casas que foram derrubadas? Situação bastante complicada e certamente vai gerar aqui outros questionamentos por parte do Jornal Sindical, da USTL, E se você é trabalhador e está com problema na sua casa, o bairro é aí irregular, está com algum problema, procure o seu sindicato pode te ajudar, pode te dar alguma orientação. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco nós vamos falar sobre garantia de emprego e estabilidade para pessoas, para mulheres grávidas e para pessoas que sofreram acidente. Fique aí, nós voltamos já. De volta aqui com o Jornal Sindical da USTL, nós vamos falar agora nesse bloco com a Sueli Ioco Taira sobre uma questão importante, interessante, que é a de estabilidade e garantia no emprego para mulheres grávidas e para pessoas, trabalhadores que se acidentaram. No caso da gravidez, doutor Ioco, qual é a orientação, sendo que tem aí novidades, né? Até setembro do ano passado, a empregada grávida, ela teria direito à estabilidade no emprego somente se o contrato de trabalho dela fosse indeterminado. Ou seja, tempo para começar, sem tempo
determinado para o término. A partir de setembro houve uma mudança nos entendimentos dos tribunais, na súmula 244, que garante à grávida a estabilidade no emprego, inclusive nos contratos a termo, quais sejam os contratos de safra, os contratos para trabalhos extraordinários e, inclusive, o que tem gerado uma certa polêmica sobre os contratos de experiência, mas esse também, de acordo com o entendimento, é de que ele também garante ele também dá direito a essa garantia de emprego. Então agora todas as grávidas têm a garantia do emprego depois de terem o filho. Isso, a garantia é a seguinte, são 5 meses após o parto, desde a concepção da gravidez até 5 meses após o parto. O que não transfere o contrato a termo para o contrato indeterminado. Então, como que é feito? Numa pessoa que tem um contrato por prazo indeterminado, quando ela é dispensada, ela tem direito no recebimento do fundo de garantia, a multa de 40% do fundo de garantia e sobre o aviso prévio. Nessa estabilidade, o contrato continua sendo a prazo, mas como? Por exemplo, você foi contratado por um contrato por safra por um período de 8 meses. Aí chega lá no 8º, 7º mês, descobre o estado gravídico. O que acontece? O empregador, ele tem a obrigação de garantir o seu emprego após 5 meses do parto. Caso ele não garanta isso, ele teria que pagar esse período de forma indenizatória, mas mesmo assim a pessoa continua sem ter o direito aos 40% da multa do fundo de garantia e também ao aviso prévio. Quer dizer, o empregador pode pegar o valor de tudo aquilo e pagar de uma vez só e desvincular. Isso. Ou então tem que garantir. Ou então tem que reintegrar a pessoa no emprego. Entendi, muito bem. E as mudanças, tem alguma mudança também quando o assunto é acidente do trabalho? Na questão do acidente do trabalho é praticamente a mesma coisa, embora a súmula seja outra, da mesma forma. De acordo com a Lei 8.213 de 91, o empregado que sofre um acidente do trabalho, ele tem garantia no emprego por 12 meses contados da alta previdenciária, ou seja, da data em que ele termina o afastamento dele, desde que o contrato também fosse por prazo indeterminado. Essa mudança também, a partir de setembro do ano passado, é no sentido de que, mesmo no contrato a termo, ele também tem essa garantia. Então, basicamente, é a mesma garantia da gestante, só muda o período. Muito bem, e a questão do acidente do trabalho também tem o acidente em trânsito, né? Quando o funcionário, o trabalhador, está indo ou voltando do trabalho, né? Acidente em itinerário ou de percurso. Isso. Essa garantia ele continua tendo também. A lei não discrimina aonde aconteceu o acidente, a lei previdenciária. O percurso também trata-se de acidente do trabalho, onde também dá essa garantia. Muitas pessoas não se ligam nisso, muitas pessoas não sabem disso, né? Inclusive com direito ao depósito do fundo de garantia durante o período de afastamento previdenciário, seja 2 meses, 1 ano, não importa o tempo que for, o empregador tem que garantir o depósito do fundo de garantia. E após a alta, essa pessoa, esse trabalhador, também tem direito na estabilidade de 12 meses, independentemente da forma como foi contratado. Safra, a termo ou indeterminado. Nós temos visto muitos acidentes de percurso, em especial com motocicletas, né? O preço da motocicleta ficou mais acessível, né, Dito? E aí o trabalhador prefere optar pela motocicleta e acaba aí gerando uma série maior de acidentes, né? Sem dúvida nenhuma. O trânsito hoje é terrível. E as motos hoje é o que ocasiona mais acidente de percurso, é com o piloto, né? Vamos falar em si, que gera muito, mas muito mesmo, acidente de percurso. Agora, essa semana teve aí uma discussão também sobre a questão de acidentes com bicicletas, aquela garotada, não só garotos, né? Pessoal que pega rabeira em ônibus, né, Dito?
Sem dúvida nenhuma. É um assunto polêmico, um assunto que já vem sido discutido há algum tempo. E a gente pede mais uma vez que seja visto essa situação. Porque o jovem toma o ônibus, né, e na rabeira é um perigo, entendeu? Essas crianças, os pais têm que ficar atentos. E também o poder público, que coloca fiscalização na rua para evitar que esse jovem, amanhã depois, né, perca uma vida ou algum parte do seu corpo, né, em acidente dessa natureza. E os motoristas também dos ônibus, quando ver que a situação está difícil, liga para a polícia militar ou para a guarda municipal, para que eles tomem providência nesse sentido, porque se houver um acidente, a parte da culpa também gera atrás do motorista que está conduzindo um ônibus, ou um caminhão, ou até mesmo uma caminhonete. Muito bem. Doutor Ioco, a melhor maneira do trabalhador ficar por dentro dos seus direitos é realmente procurar o seu sindicato, né? Exatamente. E o quanto antes, melhor. Porque o que tem gerado muito problema no âmbito judicial é o seguinte: as pessoas ficam obtendo informações esparsas de leigos, digamos assim. Ah, você tem o prazo de 5 anos para entrar com esse processo, você tem o prazo de 10 anos, 20 anos. E não é bem assim. Nessa questão, principalmente, seja dos 12 meses de estabilidade para o acidentado ou de 5 meses após o parto para a gestante, a garantia é do emprego. Quanto a receber converter essa garantia de emprego na indenização, tem mais a ver com a negativa por parte do empregador em dar-lhe o emprego de volta. Então, vamos supor, a mulher, por exemplo, ela sabe que ela tem 5 meses após o parto de garantia do emprego. Ela deixa para procurar os seus direitos quando está faltando 1, 2 meses para terminar aquela garantia. O que acontece? O juiz, ele leva em consideração a data em que você entrou com o processo, para não caracterizar enriquecimento ilícito, inclusive. Muito bem, então você que é trabalhador, você que é trabalhadora, você que está nessa situação, está grávida, já tem a sua orientação, já falou na empresa, está tudo ok, aparentemente está tudo certo. Mesmo assim, procure o seu sindicato, todos os sindicatos que compõem a USTL dispõem aí de corpo jurídico, de advogados para orientar você, para saber se está tudo certinho, se você está fazendo tudo dentro do que deve ser feito. Odito, os sindicatos já fazem esse atendimento individual. Agora a USTL, juntando 11 sindicatos, 11 categorias, mostra que a União tem ainda mais força, né? Sem dúvida nenhuma. A gente vai trabalhar muito no aspecto do direito, num todo, o direito do trabalhador num todo. Não só na área trabalhista, mas na área do direito, ele como pessoa civil também. E nós contamos com um grupo aí de advogados com muita competência. A doutora Ioco faz parte também desse projeto da União Sindical. E nós esperamos que isso venha trazer para os trabalhadores mais um universo de conhecimento. Muito bem, e você que é trabalhador pode entrar em contato com o Jornal Sindical através do e-mail uniãosindical.limeira@hotmail.com. O endereço está aparecendo aí no seu televisor, uniãosindical.limeira@hotmail.com. Mande a sua crítica, a sua sugestão, a sua posição aí sobre os assuntos que nós falamos aqui e também pode sugerir aí assuntos para serem debatidos aqui no Jornal Sindical. O Jornal Sindical de hoje está indo embora. Quero agradecer aqui, Dito, a sua presença aqui no nosso programa de hoje. Eu que agradeço também a participação da doutora Ioco e para a gente é uma satisfação poder orientar a classe trabalhadora. Muito bem, doutor Ioco, obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos aqui e volte mais vezes trazendo mais informações sobre as orientações jurídicas para os nossos amigos trabalhadores. Ok, eu que agradeço a oportunidade e viremos outras vezes. Muito bem, esse é o Jornal Sindical da USTL, a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Obrigado pela sua audiência, nós nos vemos na semana que vem, quarta-feira, 8h30 da noite e também no domingo, 3h30 da tarde. Eu espero a sua audiência, ok? Nós nos vemos na semana que vem, até lá.